Olá amigo, a paz do Senhor Jesus, aqui pastor Nilson que vos falo. Eu quero trazer aqui nesse vídeo aula sobre a Escola Bíblica Dominical, lição abençoada que nós já estamos aqui trazendo para a nossa meditação. Já estamos na 8ª lição essa que tem falado a cada um melhor em cada coração, né, irmãos? E eu tenho visto os professores cada vez mais se desempenhando, desenvolvendo na desenvoltura, né, na apresentação da Escola Bíblica Dominical, que esse é o maior seminário do crente, o maior seminário daquele que tem desejo de servir a Cristo. E o título da lição que nós queremos comentar nesse dia maravilhoso é Uma Aliança Superior. Sabemos que, como nós vemos esse título falando uma aliança superior, ela fala a respeito de Cristo como superior a qualquer outra aliança que foi feita no decorrer da história durante a Bíblia Sagrada. Aqui nós temos um título que ele já é bastante sugestivo. Essa lição ela vai ser passada no dia 25 de fevereiro de 2018, né, já no decorrente desse mês de fevereiro, que nós estamos nessa lição e cada vez mais já estamos pontuando alguns assuntos que têm nos refletido quão glorioso é a glória de Deus nas nossas vidas. Aqui nós vemos que o comentarista deixa bastante claro um título bem abençoado, Uma Nova Aliança Superior. Cristo, ele é a nova aliança superior. Nós vamos tratar sobre isso no decorrer da lição. Nós vemos aqui que no texto áureo, na verdade prática, ele já nos traz uma ilusão do que será essa lição para nós. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém minhas leis nos seus entendimentos e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. A verdade prática também nos fala, a nova aliança em tudo, ela é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Irmãos, quando nós falamos de uma nova aliança superior, nós temos que voltarmos um pouco atrás e trazermos a memória do amado que vai pegar, vai assistir esse vídeo. Você professor, você aluno, você simpatizante da palavra do Senhor. Aqui nós temos, a Bíblia nos narra, uma aliança que foi quebrada lá no passado. Aliança essa que Deus, ele queria um povo para que viesse ser escolhido, adorador, separado para ser um canal de bênção, para simplesmente um povo ser adorador peculiar dele. A Bíblia vai nos dizer que quando depois do dilúvio, Noé e seus descendentes se tornou um povo de uma só língua, só um povo, conforme nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 a seguir, era um povo de uma só linguagem, de uma só união. Mas também nós vemos que aquele povo se corrompeu, aquele povo a cada dia mais ele se distanciava de Deus, porque aquele povo se tornou um povo rebelde, quebrando a aliança que Cristo tinha feito com eles lá após o dilúvio. Deus tinha feito uma aliança também com a terra e com o povo, que não destruiria mais a terra em água, mas queria que o povo continuasse sendo adorador dele, servindo a ele com toda fidelidade, com todo o propósito. E aqui nós vemos na palavra do Senhor que quando aquele povo se rebelou contra Deus, diz a Bíblia que aquele povo fez uma torre essa de Babel, que muitos já estudaram sobre ela, querendo se comparar contra Deus, ou querendo se chegar a um patamar como Deus.
nós vemos que Deus permite que aquele povo viesse conhecer verdadeiramente quem que é o Deus que eles estavam brincando naquele período. Deus ele já estava entristecido com a atitude com o povo antes do dilúvio, que Deus permitiu vir o dilúvio sobre a face da terra. Depois aquele povo se corrompe e a Bíblia vai nos dizer que após ele construir aquela torre, Deus permitiu que aquele povo se espalhasse em línguas, em povos diferentes, nações diferentes, que nenhum entendia um ao outro, mas diz também a Bíblia Sagrada que não tinha um justo sequer que poderia morrer ou se sacrificar diante do nosso Deus para que viesse resgatar a humanidade que estava corrompida, a humanidade que estava entregue aos deleites, porque eles estavam fazendo a vontade não de Deus, e sim da carne e do inimigo que já atuava naquela época. Nós vemos que, como não tinha nenhum justo, a Bíblia vai nos dizer que Deus separa Abrão e Sarai, manda ele ir para uma terra longínqua, uma terra que Deus ia fazer dele uma grande nação. Mas porém Abrão e Sarai já era avançado em idade. Nós vemos dentro da palavra do Senhor que Deus ele faz uma promessa para Abrão e Sarai quando ele já estava acima da idade de fertilidade. A Bíblia vai nos dizer que Sarai até não acredita que os anjos ali viessem entregar aquele recado para ela. Ela sorri, ela, como muitos nos dias de hoje, não acreditaria. Poxa, como? Uma mulher de 70, 90 anos, como que poderia já avançada de idade ter filhos assim? Mas Deus permite, né, irmãos, que viesse cumprir a palavra dele. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão gerou a Isaac. E Isaac, irmãos, nós vemos aqui dentro da palavra do Senhor que Deus separa aquele homem de uma forma tão maravilhosa, uma forma tão grande. Deus vem, separa a Isaac. Isaac tem um filho com a Rebeca, que também era estéril. Vemos aqui dentro da palavra do Senhor que nasce ali um casal de filhos, ou melhor, nasce uns filhos gêmeos, Esaú e Isaac. E aqui nós vemos aqui que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Esaú e a Jacó. A Bíblia fala que Deus escolhe Jacó para ser pai de uma grande nação, porque dele sai a nação de Israel. Até mesmo o teu nome que fora trocado ali após aquela grande batalha com aquele anjo ali no vale de Jaboque. Mas nós vemos que Deus separa Jacó para ser pai de uma grande nação também, e dele sustenta a nação que logo à frente já estava a cativo após a morte de José no Egito. Aquele povo já estava cativo. Deus permite que levanta ali Moisés, a partir do capítulo 2 de Gênesis ou de Êxodo, nasce Moisés para ser o salvador daquele povo que estava ali a cativo. Moisés, ele um antítipo de Cristo na Bíblia Sagrada. Moisés, ele foi um escolhido por Deus para tirar aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava ali aprisionado nas mãos de Faraó. E diz a Bíblia que Deus usara Moisés de tão grande forma que aquele povo é separado
né, para caminhar ao deserto, e diz a Bíblia Sagrada que Deus deu grandes vitórias a ele naquela caminhada, e uma das coisas que Deus fez, abriu o mar para aquele povo passar em terra seca, mas aquele povo também se rebelou contra Deus, porque Moisés, enquanto estava ali fazendo uma nova aliança com Deus, ali no monte, aquele povo lá embaixo estava cada vez mais se corrompendo, se distanciando de Deus, assim como fez antes de Noé, assim como fez depois de Noé, assim também estava o povo fazendo já na gestão de Moisés ali saindo do Egito. Quando Deus fazia um pacto, uma aliança com Moisés ali, distribuindo a ele os mandamentos, e uma aliança que aquele povo era escolhido, peculiar dele, aquele povo era separado dele, a Bíblia vai nos dizer que aquele povo pegava os seus pendentes de ouro e fazia imagens de escultura para adorar a outros deuses, porque ele estava há dias ali em cima. Pois bem, aí nós vemos que essa aliança foi quebrada. Por isso que uma nova aliança é superior. Cristo, entrando agora na lição, e também queremos deixar aqui uma observação a todos, que possamos usar a revista como um grande manual, para nós não perdermos tempo, para não perdermos ou se embolar, né, no decorrer da lição. Seja objetivo, não é por muito falar, que você vai ser ouvido, você professor, ou você que vai lecionar, ou você também que vai estudar a revista, não é por muito falar que nós venhamos a ser ouvidos. Mas entrando aqui, como nós vimos que a aliança lá no passado foi quebrada, o povo cada vez mais se corrompia, Deus levanta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fez uma nova aliança, porque a aliança que Deus fez com o Senhor, nós vemos que Cristo ele é superior à ordem de Melquisedeque, ele é superior a Moisés, ele é superior à ordem dos Levíticos, porque somente ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único que está à destra do Deus Pai e ainda intercede por mim e por você. Então nós lemos aqui que, na verdade prática e no texto áureo nós lemos no início, porque este é um concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos, em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Aqui nós vemos uma grande promessa, uma aliança firmada. Cristo firmando a aliança com aquele povo, que ele ia implantar o nosso Senhor. Porei as minhas leis em seus entendimentos, e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Cristo ainda fez promessas que já cumpriu e ainda cumprirá. Diz a Bíblia que ele vai nos dizer que Cristo ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, fez uma promessa que nós não estaríamos órfãos, estamos debaixo da atuação do Espírito Santo, né? E esperando uma ordem do Pai para Cristo vir buscar a igreja, o Espírito Santo entregar a igreja nos ares das mãos dele, aos seus cuidados, e nós vemos que aí cumprirá toda esta aliança que Cristo já tem firmado para a igreja na face da terra. Aqui o escritor aos Hebreus ele foi muito sábio no capítulo 8, versículo 1 de 1 a 10, ele deixa uma narrativa bastante categórica e firme para o nosso entendimento. Aqui fala, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado no céu à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a lhe oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria,
havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, e estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou-lhe ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado e melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque se repreendendo-lhes, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os meus pais nos dias que tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não intentei, diz o Senhor, porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seus entendimentos e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aqui nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele já vem taxativo e categórico, afirmando que Cristo ele é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior às ordens levíticas, porque Cristo ele fez promessas superior, porque Deus ele deu o projeto a Moisés lá em cima no monte para construir o tabernáculo, tudo conforme lhe mostrou, e aquele tabernáculo móvel, né, para que Deus viesse habitar ali. Mas Cristo, né, irmãos, hoje nós vemos que ele fez uma promessa que nós estaremos eternamente com o nosso Deus, aonde ele será, né, a glória dele será para nossa própria iluminação. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. E aqui nessa introdução, nós vemos aqui que no capítulo 8 da carta aos Hebreus, apresenta uma aliança superior ao santuário, superior também ao sumo sacerdote, Cristo Jesus, como um ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, como seu complexo sistema de ritos, deram lugar a um novo santuário, o celestial, onde o próprio Jesus oficia como o sumo sacerdote. Mas ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote e rei que está sentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. A nova aliança tornou obsoleta a antiga, porque de natureza espiritual e interior se firma em superior às promessas. Quando nós lemos essa introdução, nós vemos aqui que Cristo Jesus ele é superior, porque ele é sacerdote e rei. E ainda ele fez uma promessa que nós estaríamos eternamente com o próprio Deus adorando santo, 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 santo. E isso vai acontecer. A qualquer momento acontecerá o arrebatamento, ou aqueles que já morreram aguarda o grande dia que virá, a qual os mortos ressuscitarão primeiros, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro com ele nos ares. Por isso que nós vemos aqui que a palavra vem falando que a nova aliança se tornou obsoleta a antiga, porque de natureza espiritual, interior, e de se firmar em superiores à promessa, porque a promessa de Cristo é superior a que Moisés fez lá no Egito, né? A tudo aquilo que os sacerdotes vinham se sacrificar era simplesmente terrena, mas aqui nós vemos a promessa que Cristo fez, ela é superior a que os sacerdotes vieram fazer no decorrer da história. E ainda a ordem sacerdotal, ela seguiu até Cristo,
Porque quando Cristo se sacrificou na cruz do Calvário, ali foi firmado, foi finalizado o sacrifício que chegou como cheiro suave às narinas de Deus. Amém? Então nós vemos aqui um santuário superior, pertencendo a uma dimensão superior. Cristo, ele pertencia a essa porque é celestial, do céu. Aqui nós vemos que tanto o judaísmo como o cristianismo já estavam familiarizados com as figuras do tabernáculo de Moisés. Todos aqueles ritos, a forma que Deus deu a ele de construir, porque ele não construiu uma estaca firmada ali pronta, ele tinha que fazer um tabernáculo móvel, aonde o povo passava, tinha que ali construir, prestar uma adoração. E ali nós vemos que no livro de Êxodo, capítulo 25, de 1 a 9, nos diz que o livro de Êxodo constam as instruções que Deus deu a Moisés para a construção do santuário, como ele deveria fazer aquilo dali. E nós vemos que Cristo, né, irmãos, é um santuário superior àqueles que eles estavam fazendo, porque pertencente a uma dimensão superior e não terrena. Essa que eles teriam que construir aqui e daqui uns dias levantar acampamento, levar para outro lugar, fazer conforme Deus tinha lhe ordenado, e ali prestar-se a adoração, o sacrifício, a expiação de sangue, mesmo que ali havia os materiais valiosos, né, de iguarias, peças raras da época, mas não se compara ao santuário celestial, que é a morada do Altíssimo, que é onde é a nossa habitação, a habitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz muitos pregadores aí, o céu é o nosso lugar, o santuário da morada do nosso Deus, é onde é que nós vamos morar a vida eterna. E aqui nós vemos que possuidor de uma natureza superior, o santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos de metais, como eu comentei antes, preciosos, não era de verdadeiros, ou melhor, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. Porque tudo isso que Moisés fez, os tabernáculos, era uma figura daquilo que nós temos ainda que há de acontecer. Como Moisés é um antítipo de Cristo, como o tabernáculo é também uma figura daquilo que nós temos ainda de melhor ainda, que os nossos olhos não viu, que é a morada do Altíssimo, a habitação, o lugar dele. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Na verdade, o tabernáculo terreno era um típico que aponta para o santuário celestial. Olha, fazer tudo conforme o modelo que no monte lhe mostrou. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Nós vemos que fala da seguinte forma: os quais servem de exemplar sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se lhe tinha lhe mostrado. Então Moisés tinha que fazer tudo conforme Deus tinha lhe ordenado, para que viesse ali a glória de Deus habitar. Moisés fazia um tabernáculo para que a glória de Deus viesse habitar sobre aquele lugar. Nós, Cristo firmou, ele é superior, porque ele vai nos levar para onde o próprio Deus habita, que é a tua morada, as mansões celestiais. Então, aqui também nos fala assim: foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8, versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Aqui fala possuidor de uma importância superior. Nós vemos aqui possível vermos a relevância do tabernáculo celestial quando contrastamos com a terrestre. Certo autor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre.
Primeiramente, o tabernáculo propiciava-se condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus, porque ali o sacerdote vinha e oferecia sacrifício por ele, sacrifício para a humanidade, e oferecia o sacrifício a Deus. Deus recebia aquele sacrifício, falava com ele, para ele falar para a humanidade. Então, nós vemos que aqui nós vemos que Cristo ele é superior a tudo isso, porque quando Cristo ele veio e morreu na cruz do Calvário, ele rasga-se o véu do templo ao meio, abre espaço para mim e você sermos sacerdote do meu lar, sacerdote da minha casa, sacerdote peculiar, dobrarmos os nossos joelhos ou falar diretamente com o nosso Deus no nome de Jesus. Essa é uma das grandes importâncias que Deus levantar a Jesus para isso. Então, por isso que Jesus aqui possuidor de uma importância superior. Por isso que Cristo é superior a todos esses requisitos que nós estamos comentando aqui. Uma aliança superior. Então, nós vemos aqui também da seguinte forma. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Esse fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino, isto é, a unidade, santidade de Deus requer um santuário. O Deus santo exige um povo santo, Levítico 19, versículo 2. Então, Deus queria do povo santidade. O povo se corrompia, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pela humanidade para que aquele povo ficasse santo ou se tornasse santo, vamos dizer assim, para que eles viessem a cada vez mais se chegar mais perto de Deus. E aqui, esse segundo lugar aqui, o tabernáculo, era a garantia da presença divina, porque Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Dentro ali Deus se manifestava. Mas nós vemos também aqui, no tabernáculo celestial, habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revela a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vista na sua arquitetura, tais como as gradações em metais, em materiais, os graus de santidade exibida no átrio, o lugar santo dos santos, mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celestial. No ano passado havia grandes coisas, nós vemos aqui que havia as pias, os locais onde era oferecido sacrifício, uma perfeição inigualável, tudo conforme o querer do nosso Deus. Mas Deus ele se agrada disso, porque lá no céu é tudo perfeito. Lá no céu vai ser cada vez mais perfeito ainda, que só lá entra o santo, para os santos adorar o santo dos santos. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Então, nós entramos aqui no segundo ponto, um ministério superior. Os aspectos posicional. O autor mostra através dos seus argumentos que Jesus, de fato, deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote e rei. Então, Cristo, ele é visto como, aqui o comentarista fala, verdadeiro sumo sacerdote e rei, superior a todos aqueles, porque nós vemos que já foi destacado em lições anteriores que nos antigos do pacto nenhum rei exerceu de forma legítima a função de rei e sacerdote. Dois desses exemplos bíblicos nós vemos, eu tenho que ler e comentar aqui, foi que Deus reprovou, irmãos, esses dois reinados ali que foram separados pelo homem e também separado para ser sacerdotes e rei. Foi Saul e Uzias. Jesus é o único sumo sacerdote e rei que cumpriu as exigências das profecias bíblicas do Salmo 104.
nós vemos que todos esses homens que nós citamos aqui, eles se corromperam. A Bíblia fala para Samuel: até quando terá dó de Saul, se eu, Deus, assim ele falando, eu tenho rejeitado? Então, nós vemos que somente Cristo cumpriu com todos os requisitos. Ele foi até o final, até assentar à destra de Deus Pai, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma vírgula para que viesse lhe atrapalhar ou dizer que ele viesse a não ser cumpridor das promessas do Senhor. E aqui no Salmo 104, conforme nós vemos aqui, versículo 4, também fala assim: faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos os seus ministros. Então, nós vemos que somente o próprio Cristo, né, irmãos? Ou melhor, nós lemos errado aqui, Salmo 110, versículo de número 4. Aqui nós vemos aqui, no Salmo de número 110, versículo 4. Jurou o Senhor, e não se arrependera: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Jesus, ele é superior a todos esses, porque assim como ele é da ordem de Melquisedeque, que foi um rei, sacerdote, que Abraão também ofereceu a ele dízimo de tudo que ele tinha, e ainda foi alimentado por esse sacerdote. Então deixou um exemplo que Cristo, né, irmãos, ele é da ordem de Melquisedeque. E havia lei na ordem de Melquisedeque? Não. Então é uma ordem espiritual, celestial. Amém? Então nós vemos aqui que o segundo ponto fala que no aspecto funcional, o antigo do pacto, o sacerdote adentrava no tabernáculo para oferecer as suas ofertas de sacrifício. Muitas vezes o sumo sacerdote, uma vez no ano, diz Hebreus capítulo 8, versículo 3, eles ofereciam sacrifício a Deus por ele, pela humanidade. Pelo tempo, ele se sacrificava por aquele povo e cada vez mais se corrompia. Mas Cristo, à semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ter oferta para oferecer. Contudo, as duas coisas que diferenciam o sacerdote de Cristo com o do antigo do pacto: ele mesmo se deu em sacrifício. E eu faço uma pergunta: você morreria por mim? Ou você morreria pela humanidade? Cristo, ele mesmo foi sacrificado pela humanidade. Amém? Por isso que no aspecto funcional, Cristo é superior ao sacerdote, que por uma vez ao ano oferecia sacrifício pela humanidade. Vinha animais de tudo quanto é jeito, o povo já estava dando animais deficientes, aleijados, mas Cristo foi sem mácula, sem defeito, sem uma fratura, sem nada, sem nenhum pecado. Ele ofereceu e Deus recebeu com um cheiro suave em suas narinas. Amém? Aspecto cultural. O autor descreve a partir desse aspecto que a cultura levítica continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifício e oferta de acordo à lei. Na época de Cristo, quando Cristo, aos seus 33 anos de morrer, havia sim o povo, quando era curado, tinha que aparecer os sacerdotes, mostrar a eles, ou ainda eles ofereciam sacrifício pela humanidade. Mas aqui também fala que havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estava escrita relacionada ao culto. E nesse aspecto o sacerdote de Cristo era superior, porque suas atividades cultural era em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. Amém? Cristo superior à ordem sacerdotal terrena, sem sombra de dúvida.
mas é bom às vezes ressaltar isso, que muitos comparam Cristo como um qualquer, a qualquer outro comedor de feijão, assim como eu. Mas Cristo, ele foi superior, santo, imaculado. Amém? Cristo, ele foi assim, de uma proporção na esfera cultural. Se Cristo hoje viesse na terra, provavelmente ele seria apedrejado no meio da praça, ou seria cuspido, mas como foi no passado. Mas aqui nós vemos que ele deixou um legado exímio. Aqui no aspecto cultural, o autor escreve a partir dessa perspectiva, que ainda nos seus dias os sacerdotes que ofereceram sacrifícios e ofertas de acordo com a lei, conforme nós vemos no versículo 4, que diz: ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Porque Cristo, quando ele começou a exercer seu ministério, ele deixou um exemplo, um legado, mas ele foi recebido como um sumo sacerdote. Ele foi oficializado mesmo após a sua morte, porque muitos, assim como Israel de Deus, os judeus, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, só depois que muitos vieram ver que Cristo verdadeiramente morreu por mim e por você. Amém? Possuidor de uma importância, nós vamos ver aqui, dando continuidade, ou melhor, no tópico 3, já finalizando, uma promessa superior de natureza interior espiritual. Deixando a antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo, porque Deus separou um povo para ele. Por isso que Deus separa Abraão, separa os seus filhos e faz dele uma grande nação, para sair dali Israel, o povo escolhido dele. E o povo, conforme eu falei atrás, Jesus veio para os seus e os seus não receberam, né? Essa aliança fora escrita em tábuas de pedras, relevante assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Hebreus 8, 9. Amém? Mas Cristo, hoje, ele trabalha diferente, de dentro para fora. Tá, irmãos? Tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais para a antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova. Nessa nova aliança divina, não mais seria escrita em tábuas de pedra, mas sim no coração. Não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Porque a melhor transformação do homem não é a vestimenta, mas sim de dentro para fora. Hebreus capítulo 8, versículo de número 10, nós vemos também falando que porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus entendimentos, em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, ou por povos. Por isso que essa nova aliança de Cristo, ela é mais profunda do que a antiga. A antiga trabalhava de fora para dentro, mas a de Cristo trabalha de dentro para fora, sendo eterna. Amém? De natureza individual e universal. A antiga aliança é constatada como a nova também quando o seu alcance. Na antiga aliança nem todos conheciam o Senhor, que estava reservado somente aos sacerdotes, aos escribas e aqueles que se especializavam em música e leis, em doutores da lei. Conforme na época de Cristo, havia muitos doutores na lei. Havia os sacerdotes, os músicos, mas havia aqueles doutores da lei, conhecedores da palavra. Já com Cristo, aqui nós vemos que toda a nova aliança, o Senhor prometeu que todos me conhecerão,
Hebreus capítulo 8, versículo de número 11. Nós vemos aqui essa passagem aqui no livro de Hebreus capítulo 8, versículo 11. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então Cristo, hoje nós vemos que qualquer um fala, mesmo que não é seguidor dele, mas já ouviu falar a respeito de Cristo como Salvador. Até os ateus falam que é um homem de grande paz. Mas eu quero dizer uma coisa, que todos, não só os doutores, ou não só como aqueles da antiga aliança, os sacerdotes, os levíticos, os levitas, os músicos, ou os doutores da época que conhecerão a Cristo, mas todos hoje conhecerão verdadeiramente quem é esse Senhor dos Senhores. E principalmente aqui no Brasil, que é um país democrático, um país que nós temos livre-arbítrio de adorar e bendizer o nome desse Senhor. Amém? E a nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada. Que bênção, que maravilha, né, irmãos? Que Cristo está livre para todos, pobres, ricos, pretos, brancos, pardos, morenos, né, a cor que estiver, índios, né, africanos, aonde estiver, lá tem um missionário, lá tem uma igreja, lá tem alguém falando que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, por isso que Cristo ele é superior à ordem sacerdotal, né, dos sacerdotes, dos levíticos, né, irmãos? E porque ele é da ordem de Melquisedeque, Jesus ele foi sacerdote, rei, e ainda permaneceu fiel até o dia da tua morte e sua ressurreição. De natureza relacional, o aspecto relacional é posto em evidência na citação desse versículo: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados em suas prevaricações. Não me lembrarei mais. A nova aliança é um concerto de misericórdia, graça e perdão. Certo autor destacava que o antigo sistema separava a religião da vida. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração. O reto no coração é incorreto no cerimonialmente. Na nova aliança, é profundo isso aqui, irmãos, tem que ler tudo. Em vez de uma recordação de pecados todos os anos, Hebreus 10, versículo 3, como na antiga aliança, Deus não mais se lembrará dos pecados de seu povo. Aqui, para nós chegarmos na conclusão, nós vemos aqui que a nova aliança, irmãos, ela faz um concerto com o homem de misericórdia, perdoando seus pecados, não lembrando mais dele, mas lançando no mar do esquecimento, mas também dizendo: vais e não peques mais, né? Já deixando ele de uma forma para ele entender que Deus ele perdoa sim, mas também tem suas consequências, e para que ele não prossiga a cometer tais delitos. Aqui o comentarista foi muito sábio em colocar assim: o homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no seu coração. A antiga aliança fazia isso. Mas hoje não adianta nada ele ter uma capa e por dentro ser um sepulcro caiado, porque Deus ele vai tratar com ele não só de aparência, mas de dentro para fora, para que ele venha ter uma verdadeira transformação, que esse é o querer da nova aliança. Então, o homem ele poderia fazer conforme a antiga aliança, que separava ele da religião. Hoje não. Hoje o povo ele é atraído. Poxa, ele me perdoa, mas também ele me dá uma ênfase para mim não pecar mais.
Aqui o comentarista fala assim ainda, o reto no coração é incorreto no cerimonialmente. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos, porque uma vez por ano o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pela humanidade. Mas como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Nós vamos ver aqui que fala da seguinte forma: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, mas desde que ele vai, e não peques mais. Amém? Então vamos ver a conclusão aqui desse comentário. O autor já havia mostrado que o sumo sacerdote, ou melhor, o autor já havia mostrado a superioridade do sacerdote de Jesus sobre o arônico, levítico, quando o coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior e é fiador de uma superior aliança. Por pertencer a essa nova aliança, os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso, glorifiquemos a Deus por essas bênçãos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos, a ficarmos firmes. E nós aqui estudamos aqui que Cristo, ele é superior, né, irmãos, à antiga aliança. Cristo, ele é superior à ordem arônica e sacerdotal, porque ele vem de uma linhagem real, né, irmãos? Porque Cristo, ele foi rei e sacerdote, e da ordem de Melquisedeque. Cristo, ele deixou esse exemplo. Amém? Então que Deus possa continuar nos abençoando. Tentei resumir o máximo, mas nas próximas lições a gente estaremos nos qualificando e também abrindo leque para você, professor, e você que vai estudar, meditar melhor a cada vez mais aqui nesta lição. Essa lição com um título maravilhoso, né, irmãos? Que só o título dela já fala: uma aliança superior. Cristo, ele é esta aliança superior. Deus abençoe, fique na paz. Pastor Nilson, semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos lançando já a próxima lição que nós iremos comentar, que vai ser o contraste na adoração da antiga e nova aliança. Vai ser profunda essa, com a qualidade melhor, e nós nos prepararemos para passar o de melhor para você. Deus abençoe, que domingo na escola bíblica dominical você possa ter êxito, viu? E não deixe de participar na sua igreja, né? Não deixe de ler. No início da revista tem aí a leitura diária, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então leia, que você já vai ficar entendido na lição, tudo aquilo que vai ser pronunciado, esses versículos aqui vai trazer-nos a memória de uma forma gloriosa. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Pastor Nilson deixa aqui um grande abraço para a tua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.